dia a todos e todas. Hoje, conforme nós combinamos o monitoramento e formação, né, com os ACs do ACRs, e aí nós vamos ter aí 3 pontos de pauta. É a questão do acompanhamento, né, daquela planilha, que é aquele PTM, o nome dos beneficiários, todas aquelas informações das atividades que os técnicos do MOC acompanham vocês. Hoje vai estar com vocês o Alexandre, né, que é nosso convidado e nosso contribuinte aí. E nós vamos estar falando também sobre a síntese vamos fazer uma apanhada aí, uma síntese do CAD Cidadão, né? Aí a gente faz uma conversa também. E a formação com o Alexandre, que é o complemento daquela live de boas práticas de formação e boas práticas de fabricação e manipulação dos alimentos. Ok? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Nós estamos 23 pessoas no momento. Tirando os técnicos, então, nós temos aí presente 19 ACAs e ACRs. Então, vamos dar continuidade, né? Dar continuidade com a apresentação de boas práticas. Deixa eu reiniciar aqui a apresentação. Se por acaso o áudio ficar ruim, vocês me falam, porque eu desativei a câmera. Que o que acontece? Quando a gente está utilizando a câmera e o microfone, se a sua internet estiver ruim, o áudio vai travar. Se o seu computador estiver sobrecarregado, com muito programa aberto, o áudio também pode travar, vai depender das configurações do seu computador. Mas bora lá, eu vou deixar a minha câmera fechada e vou iniciar a apresentação de boas práticas. Ok. Nós estamos com 18 ACR e 4 técnicos. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre boas práticas a partir de uma cartilha que eu acho que eu já cheguei a sugerir para alguns de vocês, que é uma cartilha não lembro se é do Ministério da Saúde ou se é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a cartilha de boas práticas de fabricação para serviço de alimentação. Quem não sabe o que é serviço de alimentação é mais ou menos o que uma cozinha comunitária é. Tem uma cozinha, como uma cozinha comunitária, mas que vende aquela alimentação no próprio ponto, ou seja, serviço de alimentação poderia ser alguém que fornece quentinhas ou alguém que tem um restaurante, uma pizzaria. Então, vamos lá. Quais são os tópicos que a gente vai tocar na apresentação? Noções iniciais, que é mais ou menos para nortear o porquê a gente tem que conhecer de boas práticas. O ambiente de produção de alimentos, como devem ser as condições higiênico-sanitárias desse ambiente. O manipulador de alimentos, que são os comportamentos que o manipulador deve ter, os cuidados com higiene e com saúde, os cuidados com as matérias-primas, que são muito importantes, e o manual de boas práticas de fabricação. Eu falei que eu utilizei como base para essa apresentação essa cartilha de boas práticas de fabricação para serviço de alimentação, mas ela serve para qualquer atividade de produção de alimentos, porque nessa cartilha toca nos pontos básicos. Inclusive, eu vou sugerir para vocês outros materiais relacionados a isso. Não sei se todos assistiram a live na sexta, mas Renilda perguntou se há uma legislação específica para boas práticas. Bem, a legislação base está mais na portaria 326 do Ministério da Saúde, a portaria 326 de 1997, e tem uma RDC, né, Resolução de Diretoria Colegiada, que é a número 275 de 2002, que também traz um bom embasamento quanto a isso. Mas cada
Cada atividade cada tipo de atividade tem seus regulamentos técnicos, suas instruções normativas, e isso a gente poderia fazer um levantamento das atividades de vocês e fazer um levantamento das normativas dessas áreas. E Kivia sugeriu a gente colocar no site do MOC. Eu acho que o ideal seria colocar separado por área, várias notinhas no site do MOC, com indicações de leitura, do que colocar em um só. A gente pode colocar um só, um geral, para dar uma introdução para vocês, para complementar o que a gente vai discutir aqui, mas seria legal fazer por áreas. Se tiver ruim o áudio, é bom vocês me falarem, viu? Mas vamos dar continuidade. Nas noções iniciais, a primeira pergunta é: o que são doenças transmitidas por alimentos, né? São doenças que são ocasionadas quando nós consumimos alimentos que tenham sido contaminados por micróbios, por parasitas ou por substâncias tóxicas. Quais são os sintomas, né, dessas doenças transmitidas por alimentos? São vários. Os mais comuns são vômito e diarreia, mas pode ocorrer dores abdominais, dor de cabeça, febre, inchaço nos olhos, alteração na visão e vários outros sintomas, né? Que depende da severidade. E qual a severidade dessa doença transmitida por alimentos? Bem, quando uma pessoa ela é adulta e sadia, os sintomas ou a severidade é baixa e normalmente duram poucos dias a doença transmitida por alimentos. Mas quando é no caso de idosos, pessoas com doenças crônicas, grávidas e crianças, as consequências elas podem ser mais graves, inclusive pode causar a morte. Por isso que a gente deve ter os cuidados com as boas práticas. Mas o que são boas práticas de fabricação? As boas práticas de fabricação são um conjunto de comportamentos que devem ser adotados pelo manipulador de alimentos para que nós possamos produzir alimentos seguros. O que são alimentos seguros? Alimentos livres de contaminação e que não vá causar doenças transmitidas por alimentos. Essas boas práticas dependem também de como é feito, né, no empreendimento. Elas podem ir desde a produção no campo até a venda para o consumidor final. Por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma fábrica de polpa de fruta e o nosso empreendimento tem um pomar. Tem as boas práticas de fabricação lá no momento da coleta, da seleção, que isso também confunde um pouco com as boas práticas agropecuárias, né? Que a gente podia resumir o nome como manejo. Aí as boas práticas são aplicadas para evitar que haja a contaminação dos alimentos e que os alimentos produzidos num determinado ambiente ou manipulados, né, que você pode ser até inclusive um revendedor, você tem que aplicar as boas práticas para evitar que esses alimentos que sejam produzidos ou manipulados causem doenças transmitidas por alimentos no seu consumidor. O que é contaminação? A contaminação de um alimento ela ocorre quando esse alimento, durante o seu processamento ou sua manipulação, entra em contato com a substância contaminante, que, como eu disse antes, pode ser por parasitas, por micróbios ou por substâncias tóxicas. A maior parte das doenças transmitidas por alimentos que nós temos são causadas por bactérias prejudiciais à saúde. Aí nós partimos para a definição do que são parasitas, né? São seres vivos que normalmente se encontram na água, no solo, nos intestinos dos animais ou no intestino do homem. E, por exemplo, são amebas, giardias, vermes, aquelas vermes normais que antigamente tinha mais contágio, por exemplo, além da giardia, das amebas, tênia, né, que a gente chama de solitária, etc., que causa alguma preocupação para a gente, mas a maioria delas, se a gente adotar as boas práticas, a gente vai evitar ser contaminado por elas. E o que são micróbios? Micróbios são aqueles organismos tão pequenos que a gente só consegue visualizar
com auxílio de equipamentos especiais, os conhecidos microscópios, que são os fungos, bactérias e os vírus. Como eu disse uns 2 slides atrás, as bactérias são os principais causadores de doenças transmitidas por alimentos. E quando é que esses micróbios se multiplicam? Eles se multiplicam quando eles encontram condições ideais para isso. E essas condições envolvem a disponibilidade de nutrientes, de água e a temperatura. As bactérias, por exemplo, quando elas encontram condições boas para se desenvolver, uma bactéria em 6 horas pode se transformar em 130 mil bactérias. Aí se você pensar, por exemplo, às vezes as pessoas não veem a utilidade ou a importância da gente fazer o uso da touca na hora de produzir alimento. Um fio de cabelo, assim pequeno que nem o resto de cabelo que eu tenho, cair, ele pode ter 50 mil bactérias. Aí pense que se ele cair numa massa de um alimento, ele tem 50 mil bactérias. Uma bactéria se multiplica em 130 mil bactérias em 6 horas, se as condições estiverem ideais. Isso, em 6 horas, essas 50 mil bactérias seriam bilhões de bactérias. Isso provavelmente causaria doença transmitida por alimentos nos consumidores desses produtos. Aí, essas bactérias ainda, uma das características delas, as que causam mal à nossa saúde, as bactérias patogênicas, elas se desenvolvem bem entre 5 graus Celsius até 60 graus Celsius. E para o nosso azar, as que causam mal mesmo para a nossa saúde se desenvolvem na faixa de 37 graus, que é a temperatura do nosso corpo. Aqui é só uma imagem ilustrativa, né, dos contaminantes, os micróbios, as substâncias tóxicas e os parasitas. E agora a gente vai partir para o ambiente de produção. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês falam, né? Porque é só uma revisão do que... um apontamento do que a gente discutiu anteriormente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam. Mas se não tiver, a gente parte para o ambiente de produção. Deixa eu só beber uma água aqui enquanto vocês decidem se tem dúvida ou não. Se tiver confuso também pode interromper que eu explico melhor qualquer coisa. Mas vamos para o ambiente de produção e quais são os cuidados higiênicos sanitários que nós devemos ter com ele, né? Primeiramente, o ambiente de produção ele tem que ser limpo e organizado. E é uma imagem ilustrativa de como não deve ser um ambiente de produção. Ele não está nem limpo nem organizado. Vocês percebem como está, né? Cheio de sujeira, bagunçado, inclusive tem animais presente no ambiente. Já na próxima imagem, vocês já percebem um ambiente mais organizado e limpo também, e sem a presença de insetos nem do gatinho que tinha lá. Não sei se deu para vocês na imagem, que talvez algum de vocês estejam, a maioria pode estar no celular. Se vocês verificarem aqui nas janelas, você consegue observar que dá para ver o céu nessa janela do ambiente desorganizado. Já no próximo ambiente você não consegue enxergar o céu. Por quê? Porque esse desenhozinho acinzentado é para mostrar que tem tela nas janelas, e nas janelas, nas portas e outras aberturas para o ambiente externo, essas aberturas elas devem ser dotadas de telas milimétricas para evitar o acesso de insetos e de outros pequenos animais, né? O que é esse espaço estar limpo e organizado? Primeira coisa, no ambiente não deve ter nenhum tipo de objeto que não tenha utilidade para a produção. Por exemplo, eu acho que isso encontra resistência em muitos lugares. Dentro do ambiente de produção, não é para de forma alguma
ter, por exemplo, alguém com um celular dentro do ambiente, quanto mais utilizando o celular dentro do ambiente de produção. Com certeza vocês já viram em notícia, assistiram na TV, que o celular é uma das 5 coisas mais sujas que existem. E a questão da organização também. Por que é importante essa organização? Primeiro, para facilitar o trabalho, né? Todos os objetos devem estar organizados em espaços destinados àqueles objetos. Por exemplo, ter um local destinado para os objetos que você usa com muita frequência. Você tem que ver se aquele local é ideal para isso, se ele é ergonômico. Por exemplo, se a gente está num ambiente que a gente produz bolo, a forma que a gente utiliza muito, a gente não vai colocar ela num local que a gente vai ter que se abaixar com frequência, porque isso pode causar problemas na nossa coluna, não é isso? E a questão de organização mesmo, a gente não vai colocar formas e utensílios que vão ao forno no mesmo compartimento, tudo bagunçado, junto com facas e outros utensílios para fazer operações nos alimentos. Não vai misturar facas com baldes que serão utilizados para higiene, até porque os baldes que serão utilizados para higiene seria melhor que eles estivessem em um ambiente externo ao ambiente mesmo, ao cômodo de produção, junto com as substâncias que serão utilizadas para fazer esse processo de higienização. Também outra preocupação é com as condições físicas do ambiente de produção. Os pisos, eles devem estar sempre limpos, não ter rachadura, nem buraco, nem trinca. Devem ser resistentes, devem ser impermeáveis, devem ser lisos e de fácil higienização. Já as paredes, elas têm que ser revestidas até uma certa altura que dê para desenvolver as atividades que são desenvolvidas naquele espaço de forma satisfatória. Por exemplo, eu já ouvi absurdo de chegar pessoas da vigilância sanitária do município e mandar o pessoal colocar piso do chão até o teto, ou então o pessoal entendeu que tinha que colocar revestimento do chão até o teto, mas é desnecessário. Por exemplo, pode ser do chão até 1,60 m de altura, do chão até 2 metros de altura, contanto que contemple a execução das atividades. Por que tem que ter esse revestimento? Para facilitar o processo de higienização também. E da mesma forma que os pisos, o revestimento das paredes deve ser liso, impermeável, resistente, não ter defeitos, né, como eu falei, buracos, rachaduras, trincas. E quanto ao teto, no teto, ele deve ser de cor clara, não deve ter formação de umidade, nem deve ter também acúmulo de mofo. Já falei, né, que tem que ser de cor clara. E ele tem que ter um pé que garanta uma boa circulação de ar, porque isso, além de evitar que ocorra a proliferação de micro-organismos, porque ele vai evitar, com o pé direito alto o suficiente, com uma boa circulação de ar, vai ter a remoção da umidade no ambiente e removendo a umidade de dentro do ambiente, você reduz a probabilidade, por exemplo, de multiplicação de mofo. Algumas bactérias, as bactérias precisam de umidade, né? Eita, peraí que eu vou desligar o microfone aí que tá ligado. Mentira. Bora continuar. Aí, outra coisa, aí o teto, como eu falei, de cor branca, que evite acúmulo de umidade, evite acúmulo de bolores também.
não devem ter goteira, descascamento. Isso também se aplica às paredes e às divisórias. E uma coisa importante, nas quinas, entre o piso e a parede, entre uma parede e outra, entre a parede e o teto, entre a parede e... não, entre a parede e o teto não. Entre o piso e a parede, entre paredes e divisórias, eles devem ser arredondados para facilitar o processo de higienização, para evitar acúmulo. E a ausência dos defeitos, tanto no piso, quanto na parede, quanto no teto, é para evitar que hajam tanto acúmulo de sujeira, como, por exemplo, se tiver um buraco no chão, aquele buraco pode se tornar um ambiente, uma moradia para um contaminante. Por exemplo, pequenos insetos, baratas, podem se alojar nesses buracos, então por isso não deve ter buracos. Além disso, nesses buracos pode juntar sujeira e esse ajuntamento de sujeira pode facilitar a multiplicação dos micróbios, por exemplo. E a sujeira também vai atrair os animais que podem ser vetores de contaminação. A limpeza deve ser feita sempre que necessário, inclusive antes e após a produção, porque acontece muito, por exemplo, do pessoal fazer a limpeza depois de produzir e no dia seguinte vai produzir novamente e pensa, não, o ambiente já está limpo. Mas só que quem garante que aquela higienização foi feita do modo adequado, ou seja, que ela foi suficiente para higienizar de fato o ambiente? Ou, por exemplo, a gente higienizou de forma satisfatória, mas tem uma falha no controle de pragas e vetores urbanos, tem uma tela que está furada, entrou um inseto. O inseto vai lá e ele tinha andado em cima de fezes de algum animal, andou por cima de uma bancada que você vai cortar um alimento. Então, para garantir que aquele ambiente vai estar limpo, para a gente produzir de novo, a gente tem que fazer o processo de higienização sempre que necessário e sempre depois da produção e antes da produção seguinte. Deve ser feito. Como eu já falei, nas janelas, nas portas e outras aberturas, a gente deve utilizar telas milimétricas para impedir o acesso de insetos e de outros vetores ao ambiente de produção. Isso, claro, tem que ser aliado à higienização do ambiente de produção, para evitar que seja um chamariz. Se a gente acumular alimento no ambiente de produção e deixar ele de um dia para o outro, certamente ele vai atrair animais que irão utilizar desse alimento como nutriente. Então ele vai lá em busca daquele nutriente e vai contaminar o seu ambiente. Por isso que a gente tem que dar bastante ênfase nessa questão da higienização do ambiente, aí aliar com essas telas milimétricas. E claro, né, as telas milimétricas têm que estar em bom estado de conservação também. Como eu disse, no ambiente de produção de alimentos ele não deve ter nenhum objeto sem utilidade. O celular, que eu já citei anteriormente, não deve entrar no ambiente de produção. Para isso é que no ambiente de produção existe o espaço destinado a ser vestiário. No vestiário, por exemplo, deve ter um compartimento individual para que cada manipulador envolvido na produção guarde seus pertences. Não deve ter nenhum tipo de objeto sem utilidade. Coloquei aqui pá, bola de futebol, cone, só para exagerar. Talvez o cone, depender do ambiente de produção, se a gente for utilizar uma barreira técnica, para sinalizar que naquele espaço começa uma barreira técnica. Uma barreira técnica ou física, quer dizer, são duas coisas diferentes, barreira técnica e barreira física. Servem para, digamos, dividir etapas do processamento. Por exemplo, as etapas de preparo
tem que estar separados das etapas de preparo. Pode ser separado por uma barreira física, que pode ser uma janela, ou pode ser eu falei o nome do negócio no instante, já esqueci. Pode ser uma divisória, ou pode ser uma barreira técnica, que você vai sinalizar, pode ser com aquelas fitas, com a fita, ou de preferência pintado no chão, ou o cone pode representar, né? Mas o melhor é que seja pintado, porque o cone pode ser que ele migre, ele já vai migrar para um lugar que ele não tem utilidade. E nesses ambientes deve ter pelo menos as fossas ou sépticas ou esgotamento sanitário, tomando cuidado para que essas fossas sépticas e o esgotamento sanitário não estejam próximos, né, à nossa fonte de captação de água, o nosso fornecimento de água. E as fossas e as caixas de gordura, elas têm que estar do lado de fora do ambiente de produção para evitar a proliferação de baratas. Foi isso que eu acabei de falar, acabei me adiantando. O esgoto deve estar localizado fora da área de produção também. E no ambiente, como eu já falei, deve ter boa ventilação para evitar o acúmulo, por exemplo, de umidade, já que a umidade em excesso pode acabar contribuindo para a proliferação de micro-organismos. E boa iluminação também ajuda no combate, por exemplo, da proliferação de mofos e bolores. Além disso, a boa iluminação e a ventilação, as duas podem ser fatores positivos ou negativos para o... Perdão, deixa eu beber um pouquinho de água. Podem ser fatores negativos ou positivos sobre o desempenho do colaborador. Ninguém produz bem num local que é quente e mal iluminado, ou que seja só quente ou mal iluminado apenas. O ambiente tem que ser bem iluminado e ter uma sensação térmica boa. A questão da iluminação também a gente não pode exagerar, porque um ambiente que tem muito contraste, ele acaba também influenciando negativamente na produtividade dessas pessoas. Outra coisa é a ventilação. Eu estudei, né, quando eu concluí a minha graduação, eu estudei também engenharia de segurança. Uma das coisas mais importantes é o conforto térmico para o colaborador. Tem estudos que apontam que nós que moramos nos países tropicais e subtropicais produzimos menos do que os países de clima temperado, justamente por causa da questão do conforto térmico, que a gente tem menos conforto térmico em decorrente do nosso clima. Aí a gente acaba produzindo menos do que os outros países. E uma coisa muito importante, as lâmpadas do ambiente de produção devem possuir proteção anti-explosão. Por quê? Primeiro, para proteger o colaborador. A explosão de uma lâmpada pode acabar ferindo aquele colaborador. Segundo, para evitar a contaminação também dos alimentos, para que não haja contaminação física e, depender da lâmpada, até contaminação química, né? Porque depende de qual é o tipo daquela lâmpada. Tem lâmpadas, não sei se ainda comercializam, mas tinham lâmpadas que tinham mercúrio, por exemplo. Então, essa proteção contra a explosão serve para proteger o alimento de contaminação e proteger o colaborador de se acidentar também. Já na questão das instalações sanitárias, assim como as instalações de produção, ela deve ser mantida limpa rigorosamente, porque é um ambiente que tem alto potencial para contaminar os alimentos. E nessas instalações sanitárias devem ter dispostos para a utilização
dos colaboradores sabonete neutro, sem cheiro, para que o cheiro do sabonete não passe para os alimentos que a gente está produzindo. Antisséptico, que pode ser, por exemplo, o álcool gel A70. Papel toalha descartável também é importante, porque a gente não deve utilizar toalha de rosto, porque vai ficar acumulando umidade, e também, por mais que o processo que a gente faça de higienização das mãos seja bem feito, ainda sobram micro-organismos nas nossas mãos, que o objetivo da higienização das mãos é reduzir a maior parte da carga microbiana que tem na nossa pele, né, que é natural. E que a gente pode, além da natural, a gente pode acabar contaminando nossas mãos. Por exemplo, se a gente for ao banheiro e não higienizar as mãos, a gente contaminou a mão e necessariamente a gente vai contaminar o alimento quando a gente manipular ele. Aí as lixeiras no ambiente de produção, vocês vejam aqui abaixo do repositório de papel toalha, lembrando que papel toalha tem que ser papel toalha não reciclável. Abaixo dele tem uma lixeira, e ela é uma lixeira sem tampa, mas o indicado é que seja uma lixeira com tampa, com acionamento por pedal, para evitar que tenha acesso de vetores ao papel toalha, apesar de que lá não vai ter nutrientes para ele, mas talvez seja um ambiente cômodo para eles se abrigarem, apesar de que também a remoção desse papel toalha deve ser feita com frequência. Então, as lixeiras dentro das instalações sanitárias e também dentro do ambiente de produção, elas devem ser com tampa, e essa tampa deve ser de acionamento com pedal para evitar o contato da mão do manipulador com a lixeira, né, que ela vai estar suja. A remoção dessa lixeira deve ter um saco dentro dela para facilitar o processo de remoção, e a remoção, tanto dentro das instalações sanitárias quanto das instalações de produção, deve ser feita dentro desse saco, que deve estar bem amarrado e levada para um ambiente externo. E no ambiente externo deve ter um recipiente maior para receber o lixo, e que seja também do mesmo modo com tampa, para evitar o acesso por vetores. O ambiente tem que estar limpo, né, como eu já disse. Ele também deve ser bem iluminado. Já mencionei também que deve ter nesse ambiente sanitários não. Já mencionei anteriormente que deve ter compartimentos individuais para cada um dos manipuladores. Deve ter lavatório, né, as pias em boas condições, assim como toda a estrutura das instalações sanitárias em boas condições de conservação, e deve ter lavatórios sanitários e chuveiros em quantidades adequadas para um número de colaboradores. Já quanto às superfícies que entram em contato com os alimentos, elas devem ser mantidas limpas, devem ser bem conservadas, ou seja, ter boas condições de conservação, não ter rachadura, trinca ou outros defeitos. O material que vai ser essa superfície que entra em contato, ele não pode ser um material, e depender do equipamento, aí pode variar de qual material pode ser. Pode ser inox, pode ser vidro, que o pessoal tem utilizado vidro, por exemplo, para ser tábua de carne, mas tem que ser um vidro adequado, né, para evitar que haja explosão dele, ou que, por conta das operações, acabe comprometendo a conservação desse material. Enfim, elas devem ser bem conservadas e ser mantidas limpas. E quais os cuidados que a gente deve tomar com a água que a gente utiliza no ambiente de produção? A gente já conversou mais ou menos sobre isso, acho que alguém perguntou, não sei se foi a Ana Paula ou se foi alguém que interagiu na sexta-feira.
Essa água que é utilizada no ambiente de produção, ela deve ser preferencialmente do serviço público de abastecimento, mas ela também pode ser de um sistema alternativo de fornecimento, desde que a água desse sistema alternativo de fornecimento seja avaliada a sua potabilidade de 6 em 6 meses, na verdade de 180 em 180 dias. A água utilizada ela deve ser água potável, tanto para colocar nas formulações, quanto para a água que vai interagir com o processo. Por exemplo, a água que vai fazer gelo, por exemplo, esse gelo tem que ser feito com água potável. O gelo que vai entrar em contato direto com o alimento durante a produção, ou o gelo que entra em contato com uma superfície que vai entrar em contato com o gelo. Já quanto aos reservatórios de água, eles devem ser higienizados também de 180 em 180 dias. E deve seguir um procedimento operacional padronizado. Para a higienização, no caso é PPHO, que é Procedimento de Higiene Operacional. Procedimento padronizado de higiene operacional. E o que fazer com o lixo? Eu já dei uma adiantada lá na parte das instalações sanitárias. Mas as lixeiras devem ser de fácil higienização, repetindo, deve ter tampa e essa tampa deve ser acionada com os pés, ou seja, não, é uma lixeira que de preferência não pode ter acionamento manual. E toda vez que houver remoção de dentro do ambiente de produção ou das instalações sanitárias, o manipulador, o colaborador que fizer essa operação de remoção, ele deve realizar o processo de higienização das mãos. O lixo, repetindo, para ser removido, tem que ser removido dentro de sacos e sacos bem fechados. Eu já adiantei aqui, é só um exemplo da lixeira com acionamento por pedal que todo mundo conhece, todo mundo tem uma dentro de casa. Aqui só uma exemplificação do processo, o colaborador removendo dentro do lixo, que não dá para a gente visualizar se está amarrado ou não, mas tem que ser amarrado e levado para um outro dispositivo com tampa para evitar o acesso de vetores, né? Ou a proliferação, que vocês veem nessa imagem que tem umas mosquinhas ali voando. E o ponto principal das boas práticas, que é o manipulador de alimentos. Por que ele é o ponto principal? Porque é ele quem vai realizar as boas práticas, né? Quem vai pôr em prática o conjunto de comportamentos que são as boas práticas. Se ele não pôr em prática, ele vai estar comprometendo a qualidade do que é produzido ali. E o manipulador de alimentos é qualquer pessoa que realize interação com os alimentos, na produção ou na manipulação. É aquela pessoa que vai fazer a compra, que faz o transporte, que faz a recepção, que faz a higienização do que foi recepcionado, que faz a seleção, que faz o acompanhamento, por exemplo, vai no depósito de matérias-primas, fazer o acompanhamento para ver se aquela matéria-prima ainda está própria para a realização do processo de produção. Ou quem, por exemplo, corta, raspa, coloca para assar, quem transporta o produto pronto, quem vende é manipulador de alimentos. Que é mais ou menos o que está aqui nessa definição. O manipulador de alimentos é qualquer pessoa que realiza interações com o alimento durante o processo de produção ou de manipulação. É a pessoa que lava, descasca, corta, rala, cozinha, ou seja, que prepara ou manipula o alimento. Aí, dentre as principais atitudes que o manipulador de alimentos deve ter, são as questões higiênicas, né? O manipulador de alimentos, primeiramente, ele deve tomar banho todos os dias, antes de dormir e depois de acordar, pelo menos, essas 2 vezes no dia. Ele deve escovar os dentes após todas as refeições e pelo menos 3 vezes ao dia.
No caso dos homens, eles têm que estar de barba feita. Vocês observam que tem um rapaz ali fazendo a barba e o outro está com a barba, está escovando os dentes, mas está com a barba maior do que a de André. O homem tem que estar com a barba feita todos os dias e outra coisa, deve usar os equipamentos, né, do vestuário, touca, máscara. Na sexta-feira eu reforcei e hoje eu reforço de novo. A máscara é essencial e sempre foi, não é por causa da pandemia. A máscara deve ser utilizada porque a gente não deve nem tossir, nem falar, nem cuspir sobre o alimento, nem próximo ao alimento no ambiente de produção. Falar às vezes é inevitável, por isso a gente tem que usar a máscara e a gente não pode respirar também sobre o alimento, né? A respiração da gente pode levar a contaminantes, que também, como é natural a gente ter bactérias e outros micro-organismos na pele da gente, a gente também tem dentro do nosso sistema respiratório. E uma das coisas mais importantes para o manipulador de alimentos é fazer a higienização das mãos de modo correto. O que é que acontece? Essa imagenzinha aqui é para mostrar para a gente que a maioria das vezes a gente não faz o processo de higienização das mãos de modo correto. A parte que está vermelha são as áreas que nós frequentemente esquecemos de lavar. A parte que está azul são as áreas que dificilmente a gente esquece de lavar. E a área meio rosinha são as áreas que a gente não lava. É a área que a gente lava direito, é essa área rosinha. A área azul é que a gente dificilmente esquece de lavar. Aí o processo de higienização das mãos, ele deve seguir um procedimento operacional padronizado, também conhecido como POP, que é, resumidamente, a descrição sucinta das etapas que devem ser realizadas para a lavagem da mão e outras operações, mais para frente eu falo. E além desse POP, próximo aos lavatórios, ou seja, as pias de lavar a mão, deve haver placas para auxiliar na orientação do processo, como essa imagem aqui que está projetada. O processo, acho que eu não vou repetir o processo, porque eu exemplifiquei naquele dia, na sexta-feira, como é que a gente deve fazer ele. Mas eu vou repetir ele de forma resumida. Inicialmente, a gente tem que molhar as nossas mãos. O acionamento da torneira, de preferência, deve ser automático. Mas o acionamento automático, por exemplo, o fotovoltaico, que é aquele que a gente encontra nessas torneiras de ambientes públicos, que a gente passa a mão e a água cai, é caro. Pode ter também um menos caro, que é o acionamento com os pés, com um pedal semelhante ao da lixeira. E eu acho que quem tem mente traquina, e quem tem mente para estar realizando invenções, pode fazer tranquilo um dispositivo de ativação por pedal. Só precisa de um pouquinho de pesquisa, acho que consegue. Enfim, bora dar continuidade. Aí a gente vai molhar a mão, aplicar o sabão, fazer todo aquele processo de esfregação como eu fiz na sexta-feira, né? Esfregando entre os dedos, esfregando as palmas das mãos, esfregando o dorso das mãos, lembrando do polegar e esfregando também o nosso antebraço, porque tem que higienizar o antebraço também. Esse processo de lavagem das mãos, ele deve durar entre 40 e 60 segundos. E após a gente esfregar as nossas mãos e antebraços, a gente vai remover o sabão com a água corrente também. E depois da remoção, secar elas com o papel toalha não reciclado e depois aplicar a substância sanitizante, né, que pode ser o álcool gel 70. E além dos cuidados antes de eu passar para lá, tem a questão do vestuário. Depois eu mostro para vocês uma imagem do vestuário que eu acho que eu acabei de esquecer de colocar nessa apresentação. Deixa eu ver se o manipulador que está lá na frente tem. Aqui, pronto.
Ele deve estar utilizando touca, avental, a máscara, luvas, dependendo do processo, é necessário utilizar uma calça e um sapato fechado. Nem todos esses são obrigatórios. Talvez em algumas etapas você não precise utilizar o avental. A máscara, principalmente no período que a gente está vivendo agora da pandemia, é essencial a utilização da máscara. As luvas, como eu falei, é essencial. O sapato fechado é essencial. A calça também. E todo esse vestuário, de preferência de cor clara. Aí, além dos cuidados com o ambiente, com a higienização e com o manipulador, a gente tem que ter cuidado com as matérias-primas. Primeiro, a gente tem que selecionar bem o local que a gente vai comprar. Não adianta a gente aplicar boas práticas no nosso ambiente de fabricação se a gente vai comprar num local que não toma cuidado nenhum com o que vende, que as boas práticas são inexistentes ou mal aplicadas. Por isso a gente tem que procurar locais limpos, organizados e confiáveis. Quando a gente chegar das nossas compras, vamos supor, não lembro, acho que é em Cansanção que o pessoal tem a cozinha comunitária. Vamos dizer que a gente vai fazer numa das cozinhas comunitárias salgados, doces salgados, doces finos, não sei o nome dessas coisas não. Mas bora lá. Aí a gente vai comprar, vai fazer coxinha, essas coisas que precisa de carne, de frango, carne de boi. E a gente faz as compras, compra farinha de trigo, ovos, a carne. Obviamente, a primeira coisa que a gente vai fazer para armazenar, a gente vai armazenar primeiro, seriam as carnes, porque são mais perecíveis. Aí depois a gente partiria para os menos perecíveis. E os locais de armazenamento devem estar limpos, organizados, ser bem ventilados, ser protegidos de insetos e de outros animais. Os outros, por exemplo, se a gente vai armazenar farinha de trigo, a gente compra aquele pacote, aquela saca de, acho que é 50 quilos, né, ou são 60. A gente vai armazenar ela não pode ser armazenada diretamente no chão. Ela deve estar pelo menos sobre um pallet ou um estrado, para evitar o contato direto com o chão, e também não deve estar colada com a parede, né? Deve estar afastada da parede e do teto. E essas matérias-primas, insumos que a gente vai armazenar, todas devem estar afastadas do chão, do teto e das paredes, de forma que permita a gente realizar o processo de movimentação dele e de higienização do espaço também. E facilitar a ventilação, como eu já disse antes. Além disso, a gente não deve comprar ingredientes que vier com embalagens danificadas, seja lata amassada, seja lata furada, saco furado. Nada disso a gente deve comprar. Por exemplo, a gente compra e o fornecedor vai levar lá, no ambiente de produção da gente. A gente tem que observar todo o processo de recebimento, verificar os prazos de validade para aquilo que tiver validade, verificar o estado da matéria-prima ou do insumo que você está recebendo, porque se não tiver de acordo com o que você comprou, você devolve, você está pagando, então você tem que tomar esses cuidados. E tem que limpar sempre as embalagens dos produtos, higienizar os produtos. Tem alguns que tem algumas... que pode ter alguma dificuldade de higienização, por exemplo, o material que vem em saco de papel. Mas aí a gente busca estratégias para garantir a higienização dele, mas de modo geral, tudo que a gente compra e vai armazenar, a gente tem que limpar. Caso você compre um ingrediente, comece a utilizar e não utilize totalmente, a gente tem que identificar quando ele foi aberto, até quando ele pode ser utilizado e, se puder, colocar dentro de outros recipientes para, digamos, selar, se for o caso, por exemplo, de farinha. Se a gente puder colocar dentro de alguma bombona que a gente possa fechar, mas nunca utilizar a bombona que foi utilizada para produtos químicos, né, para evitar a contaminação.
Aqui é só exemplificando latas em condições, latas e outra embalagem em condições inadequadas para a gente adquirir. Outra coisa que a gente tem que se preocupar é com a denominação do produto, que está aqui identificada como nome do produto, o conteúdo líquido, a quantidade que tem de produto, o lote, a lista de ingredientes que tem, o prazo de validade, os dados do fabricante, por exemplo, nome ou razão social, CNPJ, responsável técnico, se for o caso, as outras indicações de modo de preparo, condições de armazenamento, etc. Tudo isso a gente deve tomar cuidado. E, finalmente, o Manual de Boas Práticas de Fabricação. O Manual de Boas Práticas de Fabricação é um documento que a gente vai ter sistematizado das orientações de como devem ser realizadas as operações e as formas corretas de executar. Nele deve estar escrito os diversos processos que envolvem esse processo produtivo, que vai desde da compra da matéria-prima, o transporte dela, a seleção, higienização, as operações que são desenvolvidas dentro do processo produtivo, a limpeza, o controle de pragas e vetores urbanos, a utilização da água, o processo de higiene e controle de saúde do manipulador, o processo de treinamento dos colaboradores, o que fazer com o lixo, tudo isso com a finalidade de produzirmos alimentos seguros. E eles são apoiados pelos POPs, né? E o que são POPs? São os procedimentos operacionais padronizados. E de acordo com a RDC 275 de 2002, o procedimento operacional padronizado é um processo escrito de forma objetiva que estabelece instruções sequenciais para a realização das operações rotineiras e específicas na produção, armazenamento e transporte dos alimentos. Eu fiz umas notas técnicas recentemente, tanto para o MOC quanto para outra entidade. Eu creio que na do MOC eu abordei essa questão de procedimentos operacionais. Lá eu faço uma definição do que é, qual a importância e outras informações relacionadas à POP. E eu coloco como exemplo um POP, se não me engano, de higienização dos reservatórios de água. Aqui algumas sugestões de leitura. A RDC 275 de 2002 da Anvisa, a cartilha sobre boas práticas para serviço de alimentação, que foi a cartilha que eu falei lá no início, a portaria 326 de 97 do Ministério da Saúde e tem um manual de boas práticas de manipulação de alimentos da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Eu posso passar o link para vocês. Se não me engano, eu coloquei todos esses nas notas técnicas. E boas práticas de manipulação de alimentos também está repetido. E tem boas práticas de fabricação de alimentos na agroindústria, que é da SDR, que foi aqui da Bahia mesmo, que foi do projeto Prosemiário. Tem 2 volumes. Se eu não coloquei nas notas técnicas, eu posso passar para vocês. E é isso. Cadê? Pronto? Pronto, parei a apresentação, mas esqueci de perguntar. Alguma dúvida? Eu ia perguntar, mas tudo bem. Pergunte. Não, eu volto para a apresentação. Peraí que eu só vou pegar água aqui para mim. Não, na apresentação não. Eu ia perguntar para os APR e para os ATA, né? Primeiro, se eles entenderam a metodologia, né, que nós estamos construindo de forma remota com a CA, né, que é essa formação, ela vai se dar toda segunda-feira, que é o monitoramento e formação. Hoje, o tema foi voltado para boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. E segunda-feira, nós temos outro compromisso, né, com outra temática também. E aí, agora, eu queria saber de vocês em relação a essa temática trabalhada hoje, se alguém tem alguma pergunta a fazer, Alexandre, alguma dúvida ou algum complemento também, sugestão.
Esse monitoramento vai ser semanalmente? Toda segunda-feira. Até quando? A gente acordou isso, Abraão, não sei se você participou da conferência junto com a CAR, com José Silva e com os assistentes territoriais, com os ACRs e ACAS também. Então, é durante esse período do plano emergencial que a CAR deu aditivo ao MOC de 2 meses. É o plano emergencial por causa da pandemia. Entendi. E lembrando que, reforçando as palavras e nossa conversa com o Zé Silva, tem uma orientação também que foi repassado para os ACRs de que forma eles devem seguir nessa pandemia. Ok? Então, bora voltar aí para a questão das dúvidas em relação a boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos. Alguém tem dúvida? Ou complemento? Não tenho dúvida não. A Alexandre apresentou muito bem. Abraão ainda falando, né? Mais alguém? Uma coisa que eu lembrei, eu vi Rosana tirando a máscara dela. O povo, não, pode ficar com sua máscara, menina. Oxe, você não tá só. O que acontece? É uma coisa que o povo faz muito. Coloca a máscara, aí chega no ambiente e deixa a máscara no queixo. Aí, ou seja, tá deixando exposto a boca e o nariz. Não pode. Aí tem o povo que deixa só o nariz de fora. Também não pode. E isso já teve briga, viu? É sério. Quando eu comecei a trabalhar no MOG, acho que na primeira vez que eu participei de uma formação assim, aí depois o pessoal foi produzir e eu briguei com a moça. O negócio foi feio. E... Deixando sua porta fechada. Não, deixa fechada porque a internet daqui tá lenta. Aí, deixa eu ver se fica melhor agora. Aí, num lugar que eu estagiei, acontecia muito disso. O pessoal era muito bem treinado. Uma vez eu entrei lá sem a touca, eu tava com o cabelo raspado, na zero mesmo, sem a touca. Esses caras só faltaram me matar. Mas aí eles tinham cuidado com utilizar todos os equipamentos do vestuário, fazia o processo de higienização das mãos tranquilo. Eu chegava lá e de manhã os caras estavam fazendo a barba. Tomava todos os cuidados, mas a máscara era uma tragédia. Aí pegava a máscara, começava no lugar certo, né, aqui, cobrindo o nariz. Depois a máscara estava abaixo do nariz, daqui a pouco estava abaixo da boca, daqui a pouco já estava no pescoço. Se duvidar, tiravam a máscara. Isso é terrível, eles eram extremamente bem treinados, mas eu sei qual é o problema. A máscara causa um desconforto térmico terrível para a gente começa a respirar. Rosana mesmo que usa óculos, deve ficar com óculos embaçado o tempo todo. Aí eles ficavam tirando a máscara, aí tirava a máscara para conversar. E o certo tá causando desconforto, você pode sair no meio da operação, você sai, vai dar uma respirada fora, mas aí quando for voltar para dentro do ambiente de produção, você tem que tomar todos os cuidados com a higienização que você tomou quando entrou nele a primeira vez. Se você utilizar a bota, por exemplo, acho que lá na unidade de beneficiamento da Coapit, o pessoal deve utilizar aquelas botas aí de légua branca. Aí tem que... Não é todo lugar que tem, né? Tem que higienizar as botas. Às vezes um pé de luva já dá uma ajudazinha, mas normalmente o pessoal corre. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.